Olá, tudo bem? Estamos de volta com mais uma rapidinha com Nus Amorim, refletindo, sempre aqui aos reflexos, refletindo com você as coisas que dizem respeito às nossas vidas, né? Ao cotidiano de toda a nação brasileira, de todos nós. Quanta coisa tem acontecido, né? Pois é. Olha, a pandemia continua, portanto, cuide-se. É só o que eu posso te pedir. Cuide-se. Cuide da sua vida e de todos que estão perto de você. Eu vou falar sobre um assunto que eu já abordei aqui algumas vezes, mas que quero repetir para que você reflita comigo. Sexta-feira eu estava conversando com um amigo meu, e ele é bem assim simpático ao governo federal, ele é partidário de Bolsonaro, inclusive, e eu sou mais para progressista, digamos assim, né? Não tenho muita simpatia com o atual governo Bolsonaro, tenho muitas críticas a respeito dele, principalmente com política neoliberal de privatização, né? Vender o que é nosso sem consultar o povo, como se fosse dele. Eu tenho dito isso aí constantemente, como é o caso da Petrobras, da Eletrobras e outros órgãos públicos. Também sou contra a política de saúde que ele tem adotado, a questão da educação que deixa a desejar, as reformas que foram feitas aí que não surtiram efeito nenhum, muito pelo contrário, têm mostrado-se incapazes de resolver o problema social no país, ou seja, desemprego, fome, que só tem aumentado. Bom, mas tudo bem. Mas eu conversando com ele, eu falei, olha, eu sou contra essa questão de indicação para Supremo Tribunal Federal, Tribunal de Conta, Procuradoria Geral da República, esses cargos que são fundamentais para que a coisa pública funcione plenamente e que a gente tenha mais transparência, menos corrupção. Vocês já imaginaram, por exemplo, se nós tivéssemos um Supremo Tribunal Federal que não tivesse nenhuma ingerência, nenhuma influência política partidária? Por incrível que pareça, que fosse um Supremo extremamente técnico, se pautando apenas na questão da lei, da legislação, da justiça, sem nenhuma tendência, sem ter sido indicado, por exemplo, um ministro pelo Lula, pela Dilma, ou Fernando Henrique Cardoso, ou até pelo Sarney. Recentemente tínhamos aqui ainda um do Sarney. Quer dizer, pessoas que são ministros da Justiça no Supremo Tribunal Federal foram colocados lá pela mão do presidente da República. E, no mínimo, deve esse favor ao presidente. E aí é óbvio que a gente fica com o pé atrás quando se diz respeito a algumas decisões desse ministro ou daquele outro ministro. Eu não estou dizendo que todos os atos são suspeitos, mas fica uma coisa meio complicada. Como que a gente vai acreditar, por exemplo, no Procurador-Geral da República, que é indicado pelo presidente? No caso aqui, o Augusto Aras, por exemplo, que nem na lista tríplice indicada pelos juízes, nem esse estava. O Bolsonaro pegou aquele que não estava ali na lista. Não, eu quero esse aqui, ó, esse, vou botar lá. E pôs, tá lá. O que a gente pode esperar, por exemplo, do Augusto Aras? Que ele seja conivente, que ele possa segurar algum processo, passar pano? É óbvio que a gente fica com essa suspeita de pelo menos dever um favor. E que favor, né? Nem na lista tríplice ele estava. Por que isso? Por que no Tribunal de Contas tem que ser indicado pelo governador ou pelo presidente da República, pelos deputados? Por quê? No caso aqui do Mato Grosso, por exemplo, um Tribunal de Contas que é indicado por deputados que estavam respondendo processo criminal, suspeito de corrupção, que assumem até a presidência do Tribunal de Contas. Não dá para confiar nesse sistema. Como é que você vai confiar numa coisa dessa? Parece que ele já é feito, ele é legal, né? A lei assim prevê. Mas vamos mudar a lei. Aí que eu falei para ele, você concorda que esse método de escolha de ministros, de
Tribunal de Contas, né? Procuradoria-Geral. Ele falou, não, concordo, é errado. Mas já que está assim, e já que Lula, Dilma indicaram, por que que agora, na hora do Bolsonaro indicar, como é o caso agora desse que ele está indicando lá para o Supremo Tribunal Federal, por que que agora vocês querem mudar? Eu falei, bom, tudo bem, então deixa. Olha, eu já ficaria agradecido se houvesse um movimento desse próprio governo federal, ele indica aí 1 ou 2 ministros, que seja, mas que já se começasse um processo de discussão da mudança da lei lá no Legislativo, lá no Congresso Nacional. Mudem isso. Povo brasileiro, preste atenção. Nós podemos pressionar o Congresso para mudar essa lei. Não dá para aguentar pessoas em cargos tão importantes como é o Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, indicados por presidentes, por senadores, por deputados. Não dá para a gente ter pessoas desta forma ocupando cargos tão importantes. Procuradoria-Geral da República é o principal, é o primeiro, é o que preside todos os promotores que defendem os interesses do povo, sendo indicado politicamente pelo presidente que nem na lista estava. Reflitam como isso pode ser nocivo à República, às questões republicanas. Reflitam se tem lógica isso. Pode ser legal, porque está na lei. Ele simplesmente está indicando que assim diz a lei. Mas então vamos mudar a lei, porque a lei tem que servir os interesses do povo. Simples assim. Se a lei não está boa para o povo tem direito de exigir que essa lei seja mudada. E aí se cria uma carreira para Supremo Tribunal, se cria uma carreira para Procurador-Geral da República, se cria uma carreira para Tribunal de Contas, tanto faz estadual, da União, municipal, sabe? Pessoas que não vão ficar sendo colocadas, indicadas politicamente, com ideologia A, B ou C, devendo favor com o rabo preso com quem o indicou. Essas pessoas têm que ter o rabo preso com os interesses do povo. Agora, indicados politicamente, como que eles vão defender os interesses do povo? Eles vão defender os interesses de quem os colocou lá. Esta que é a realidade. Ah, mas o Legislativo não vai querer mudar a lei, essa lei interessa para eles, mas o povo tem que pressionar. Nós, a população, tem que falar, ó, deputados, vocês têm que mudar essa lei. E tem que haver um movimento popular neste sentido. E vamos começar. Reflitam comigo, é tão óbvio isso, tão óbvio, que eu não sei por que a gente não está ainda nesse movimento. Para pelo menos fazer com que a corrupção no país diminua, para que pelo menos a transparência nas decisões com relação ao bem público neste país sejam mais justas e mais direcionadas aos interesses do povo, e não de empresários, mega empresários, políticos, partidários, ideológicos, não. O Supremo Tribunal Federal tem que pensar única e exclusivamente na justiça justa, na legalização, na lei. Simplesmente assim. Se for para A, B ou C, não interessa. Procuradoria-Geral da República tem que prezar pelos interesses da população. E não se quem está sendo indiciado é quem o colocou lá ou não, o filho dele ou não é o filho dele, não interessa. A lei é para todos. Enfim, Tribunal de Contas julgando as contas de quem o colocou lá. Aí ele pega alguma coisa errada? Não, peraí, vamos guardar isso aqui. É assim que funciona, gente. Eu estou falando português claro, porque é assim que eu sei me comunicar com vocês. É difícil enxergar isso? Num domingo como esse, calor danado, Cuiabá cheia de fumaça. E essa fumaça é a mesma coisa que a gente está falando aqui. Quando você tem pessoas indicadas para Supremo, para Procuradoria, para Tribunal de Contas, eles, cortina de fumaça, né, aquela briga ideológica, aquela discussão bonita lá no Supremo, Vossa Excelência, só fumaça, né? E aí os interesses vão passando, mas não são os interesses do povo. O povo que não abre o olho, cada dia que passa, perde mais a capacidade de compra, a capacidade de dignidade de vida. É isso que tem acontecido.
Vamos mudar isso aí? Vamos refletir? Vamos de repente começar a pensar e discutir isso mais vezes com mais pessoas? Por que que a gente não pressiona para mudar essa lei? É só querer. A lei tem que servir os interesses do povo. Pensem nisso. E se gostaram dessa reflexão de domingo, vote, V-O-O-T-I. Inscreva-se, divulgue, né? Participe comigo aqui, concordando ou discordando, rebatendo, me xingando, não tem problema. Mas reflita comigo. E se gostou, dá um likezinho, já me ajuda bastante. Preciso de você para a gente crescer. Um abraço e até a próxima.